minutos? Consigo, né? Cadê o Vandinho? É pai. Diz que pastor não sabe contar piada, né? Diz que é um terror pastor contando piada. Vamos lá para a palavra, queridos? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 95. Salmos, capítulo 95, a partir do versículo 1 em diante, versículo 1. Quero falar só a respeito de algo que tem aqui. Nós vamos ler todo o capítulo para ficar completo aqui o contexto. Então, Salmos 95, versículo 1 diz a palavra: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-no com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: esse é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Só até aí, oremos um minutinho. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Eu coloco a palavra, Senhor, em tuas mãos. Acabamos de ler que essa palavra venha ser ministrada não por mim, que eu sou o homem comum, mas pelo teu Espírito Santo. Ministra pessoalmente, individualmente, vai a cada lugar onde tiver alguém sentado em pé nesse lugar. Senhor, visita cada um, Senhor, na palavra. Vai ao encontro agora, Senhor, no interior, respondendo, falando, dando direção, ministrando sobre nós sabedoria, direção de vida, para que possamos crescer mais uma vez. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos, ao longo dos anos eu tenho visto e ficado impressionado como Deus fala com as pessoas. Você já parou para pensar? Como Deus fala? Eu como pastor posso dizer isso, porque as pessoas testemunham muito isso para mim, né? Pastor, Deus falou comigo, até pela própria pregação, como Deus fala com as pessoas de tantas maneiras, sonhos que são verdadeiras revelações. Quem já ouviu a voz de Deus em sonhos aí? Levante a mão. Quem já viveu algo que Deus já tinha avisado você em sonhos? Levante a mão. Não é tremendo como isso é recorrente no meio do povo de Deus? Não é tremendo como isso acontece rotineiramente? Deus fala com as pessoas constantemente. É comum acabar no culto, alguém vir para mim e dizer assim: pastor, o senhor estava lá em casa hoje à tarde? O senhor falou tudo que eu conversei com a minha esposa, as nossas dúvidas já estão tudo respondidas. Aí as pessoas vêm assim depois do culto: pastor, eu ia pedir oração, mas não precisa mais. Tudo que eu te contar, parece que Deus já te contou antes, você já falou, eu já me resolvi com ele, está tudo certo. É impressionante como Deus fala. Quero ouvir um amém, igreja? Amém. Deus fala de várias maneiras, mas também o que impressiona é que, como apesar disso, apesar de Deus falar tantas vezes, muitas pessoas ainda não mudaram. Muitas dessas mesmas pessoas ainda não mudaram o rumo. Eu fico pensando quantas vezes mais é necessário que Deus fale de maneira tão clara, tão específica, para que a gente tome uma posição de mudança.
Então, queridos, Deus quer que você cresça, por isso Ele fala com você. Posso ouvir um amém? Amém. E hoje Ele quer falar com você novamente. Hoje Ele já está falando com certeza durante os louvores, durante o batismo que tivemos ali. Sabe, ontem, meu Deus do céu, queridos, não tem como explicar em palavras o que Deus fez. Eu quero inclusive agradecer a igreja, porque nós fomos a igreja que mais levou gente, né? Tem uma igreja que é maior que a nossa lá, né? Igreja, e nós fomos juntos ali, se não me engano, fizemos uma inscrição a mais ali para a minha conta, né? Vocês foram lá rapidinho, entraram no link, acabou as inscrições. Teve igreja que não fez nenhuma inscrição do grupo, né? Porque nós pegamos mais de 20 inscrições. E valeu a pena. Nós vamos dizer glória a Deus. Agora, o que Deus fez ali ontem, um momento de unidade, foi um negócio assim, fora de série, né? A voz de Deus estava tão real, né? Eu ministrei louvor, não precisava fazer nada. Amém? O céu estava escancarado naquele lugar de um jeito. O Andinho, vocês fizeram a introdução, o Espírito Santo já desceu, né? Não precisa nem abrir a boca. Eu falei, tem um momento que eu parei de cantar. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, vou mergulhar nessa água também. Sabe, é tão bom ouvir a voz de Deus. A última ministração parece que abriu assim, abriu o entendimento. Meu, o que é aquilo? Sabe, eu fico impressionado como Deus fala. Meu irmão, quem esteve lá? E aí, graças a Deus que nós somos um bom número, porque essa unção está aqui conosco, em nome de Jesus, amém? Esse aprendizado será passado nas células, será passado nas conversas, será passado nos áudios de WhatsApp. Então isso está sendo ministrado a toda a igreja de uma maneira ou de outra. Agora é impressionante como Deus fala, e muitas vezes nós não mudamos. Se a gente pegar aqui o versículo 7 do Salmos 95, e aí vou entrar direto na parte que eu gostaria de falar. O tempo não dá para a gente pegar todos os versículos, mas a primeira parte é uma adoração a Deus, né? O Deus Supremo, por tudo que Ele fez, adoremos a Ele. E no versículo 7 ele vai dizer, Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto, e ovelha da sua mão. Ele diz, hoje se ouvires a sua voz, diga, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Quantos podem dizer amém? E aí ele continua dizendo ali, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras, diga mais uma vez, misericórdia. Ou seja, o povo que ouviu a voz de Deus, ouve a voz de Deus, viram as suas obras, veem as suas obras, veem as suas obras. Quantas coisas Deus fez na tua vida e na minha vida? Quantas vezes Deus falou comigo específico, citou meu nome? Quantas vezes Deus usou um desconhecido para contar a minha história, para dizer eu estou contigo? Eu contei a experiência aqui até de uma pessoa em condição de rua, foi levantado por Deus para me dar uma palavra. Porque Deus, Ele fala conosco. E aqui o salmista está pegando como exemplo pessoas que ouviram a voz de Deus, mas mantiveram o coração duro. Ele diz, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, se hoje ouvirem a sua voz, na verdade, não endureçam o coração. Sabe como é que alguém pode ficar com o coração duro depois de ouvir a voz de Deus? Ouve a voz de Deus, mas endurecem o coração. Sabe, não conhecem, no versículo 10 ele vai dizer, durante 40 anos estive irritado com essa geração. E diz, esse é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos. Não conhecem. Sabe, você pode ver e ouvir alguém sem conhecer. Não é verdade? Você está, por exemplo, no ônibus, você ouve muita gente falando. Você mora num lugar que você vê muita gente. Tem vizinhos lá da tua casa que você vê todo dia, mas você não conhece. Você ouve a voz, e dependendo da proximidade, né, se for vizinho de parede,
Você ouve muita coisa, né? Você ouve até as brigas lá do outro lado, né? E vice-versa. Ah, vocês não brigam, desculpa. Mas não quer dizer que você conhece. Você pode até, por aquilo que você ouviu, você ter uma ideia, mas você não pode dizer que conhece, porque você ouviu, porque você viu. Deus está dizendo: esse povo, apesar de ter visto as minhas obras, esse povo, apesar de ter ouvido a minha voz, eles não conhecem o meu caminho, eles não são de dentro de casa, eles não são de perto, eles não conhecem de fato, de verdade. Quantas pessoas casadas nós temos aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Bastante gente, né? A maioria. Glória a Deus pela sua vida. Casamento é uma bênção, amém, irmãos? Amém. Agora, você só descobriu que conheceu a tua esposa quando você namorava. Você pensava que conhecia, seu não. Mas agora você conhece a verdade, né? E aí eu sempre brinco, né? Aquele príncipe encantado agora já virou um baita sapo, né? Nossa, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Brincadeira, querido, brincadeira. O que acontece? Nós achamos que conhecemos as pessoas, não é verdade? Eu estou falando muitas vezes de pessoas que você convive de fato. E um belo dia você vai descobrir que você não sabia quem era essa pessoa. Um belo dia você descobre que a pessoa não vestia máscaras. Você não conhece. Sabe, queridos, nós precisamos conhecer a Deus. E para conhecer alguém você tem que estar junto com Ele. A vontade de Deus é como nós cantamos. O nome da canção é Pode Morar Aqui. Diga comigo, pode morar aqui. Diga para Jesus: Jesus, pode morar aqui. Pode morar aqui. Essa é a vontade de Deus. Te conhecer e ser conhecido, embora Ele já nos conheça, né? Ele conhece tudo a nosso respeito. Antes que saia a palavra da nossa boca, Ele já sabe o que você ia falar. Ele te conhece. Agora nós é que precisamos dessa proximidade, porque nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos da voz dele. Nós não podemos ter uma voz apenas de longe. Nós não podemos ter uma voz apenas que de vez em quando, que quando está difícil você procura. Deus quer falar com você todos os dias. Quero ouvir um amém? Amém. Deus quer falar com você todas as manhãs. Deus quer falar com você todos os dias.